Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saí pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira, nesses dias, nessa semana, estamos ouvindo a carta de São Paulo aos Filipenses, na primeira leitura que nós estamos meditando, ouvindo nesses dias na liturgia da palavra. A carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo era bem provável que ele estava preso já ali em Roma, já sabendo, tomando já consciência que a sua vida já estava sendo conduzida à morte para aquilo que é a sua fidelidade, a sua vida em obediência a Deus. E quando nós contemplamos a carta aos Filipenses, nós poderemos, tendo em vista o final da sua vida, que Paulo começa a experimentar já na cadeia, nós podemos intuir, perceber que a beleza dessa carta, mas ali como um grande testamento espiritual para a igreja, para cada um de nós, já fica até mesmo uma dica para meditarmos essa carta de São Paulo aos Filipenses. E hoje nós contemplamos, na primeira leitura, esse belíssimo hino cristológico. Poderíamos dizer uma síntese daquilo que é o mistério de Cristo, o Deus que se fez homem, que veio habitar no nosso meio. O trecho que nós ouvimos hoje está dividido, esse hino, em 2 momentos. O primeiro momento fala desse esvaziamento de Cristo, sendo Deus, se esvaziou, assumiu a condição humana, veio habitar no nosso meio, veio montar a sua tenda em meio a nós. E o segundo momento, a glorificação de Cristo. Em obediência ao Pai, ofertou a sua vida como escravo no alto da cruz e foi glorificado. E hoje está sentado à direita de Deus Pai e podemos chamá-lo de Senhor, Kyrios, nosso Senhor, Deus e Salvador. Mas vejam, amados irmãos e irmãs, o que isso pode nos ajudar a compreendermos também naquilo que o mistério de Cristo acontece na nossa vida e como nós podemos dar uma resposta a este mistério salvífico. Como eu dizia, esse hino cristológico está dividido em 2 partes, e a primeira parte que narra para nós esse esvaziamento de Cristo. Cristo, sendo Deus, assume a condição humana, exceto o pecado, assume a nossa fragilidade humana, assume aquilo que são as nossas fraquezas, como um escravo, vive em plena obediência a Deus, ao Pai neste mundo. Assumindo a nossa humanidade, assumindo a nossa condição humana, se esvaziando de toda a sua glória, vivendo essa humilhação, a humilhação que se dá pela encarnação, porque o Deus que assume a nossa humanidade, mas também essa humilhação que se dá no alto da cruz, porque a cruz
Era a maior humilhação que alguém poderia passar. A cruz era um destino dos escravos. A cruz era o destino daqueles que eram desprezados pelas pessoas, pelos romanos. E Jesus abraça, assume não somente a condição humana, mas o maior castigo que um ser humano poderia passar, que era ser crucificado. A dupla humilhação de Jesus, assumir a nossa fragilidade e ainda ser castigado inocentemente pelo maior castigo que alguém poderia passar, que era a crucificação. Mas o bonito, que essa humilhação de Cristo, esse esvaziamento, essa kenosis que Jesus vive assumindo a nossa condição humana, anula aquilo que a experiência de Adão. Por que anula a experiência de Adão? Sabemos que Adão peca devido à sua desobediência, mas não somente o fracasso de Adão está na desobediência, o fracasso de Adão está também em querer ser como Deus, em querer viver, se colocar no lugar de Deus. Ou seja, Adão quer chegar até Deus sem Deus, por ele mesmo. Isso é importante para nós porque nós compreendemos que o mistério de Cristo, ele se esvazia, assume a nossa condição humana, passa por toda a humilhação, vem até nós para nos exaltar, para nos elevar, para redimir a humanidade e devolver a nós a dignidade de podermos participar no banquete eterno que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Por isso Cristo se esvazia, assume essa condição para nos exaltar, para nos elevar. E aí nós podemos intuir na nossa vida espiritual, na nossa caminhada, que nós não podemos compreender e ver a Deus sem o próprio Deus. O fracasso da vida, o fracasso de Adão, que se repete como o fracasso da nossa vida humana, quando nós queremos ser como Deus, ou viver dando desculpas, como nós ouvimos no Evangelho, para não abraçarmos a salvação que Deus tem para nós. O fracasso está em negarmos a vida nova que Cristo veio nos dar. O fracasso está, como nós ouvimos no Evangelho, desses homens que vão dando desculpas para não entrarem no banquete, para não participarem do banquete, que são dignos de participarem, que foram convidados, mas foram dando desculpas. Em outras palavras, querem viver como se Deus não existisse. Deus que se esvazia para nos elevar, Deus que se esvazia para exaltar a cada um de nós, para redimir a experiência de Adão, para que nós possamos assumir novamente a nossa dignidade de participarmos do reino de Deus. Mas se nós continuarmos insistindo no fracasso de Adão, dando desculpas a Deus, poderemos não entrar no banquete, poderemos não participar do banquete, porque a resposta, a adesão a essa salvação é uma resposta pessoal, é uma resposta de cada um de nós, porque o mistério da salvação, o mistério que só Deus poderia fazer, Ele já fez no alto da cruz. Ele já fez pelo seu esvaziamento, de enviar o seu Filho a este mundo, mas a resposta de viver solidário a Cristo e não solidário a Adão, é cada um de nós. A solidariedade a Cristo, ou seja, a adesão à salvação de Cristo, ou a adesão ao fracasso de Adão, são nós que devemos dar. Porque já foi anulada a experiência de Adão dentro de nós. Mas se nós continuarmos dando desculpas a Deus, para assumirmos a nossa santidade de vida, para assumirmos a vida nova que Ele veio nos dar, para assumirmos essa radicalidade necessária, essa vida profética que é necessária, que cada um de nós vivamos, porque pelo batismo nos tornamos também profetas, e essa vida profética que cada um de nós precisamos assumir, em meio a este mundo, é uma resposta pessoal. Seremos solidários a Cristo e participaremos do banquete eterno. Continuaremos insistindo a ser solidários a Adão e poderemos não entrar no banquete eterno, perder a salvação. Por isso que Cristo se esvazia. E aí nós percebemos que chegar até Deus não é pela glorificação, chegar até Deus é pelo esvaziamento do amor, do serviço, da generosidade, da solidariedade.
Aprendemos com Cristo que chegar ao teu Pai, chegar à casa de Deus, não se faz pela glorificação, se faz pelo esvaziamento, se faz pelo rebaixamento, se faz pelo serviço. E aí sim, o Pai há de nos glorificar. O Pai há de nos exaltar, como o segundo momento do hino cristológico que nós ouvimos hoje. Ele foi exaltado, foi glorificado pelo Pai. Está sentado e pode ser chamado de Quírios, pode ser chamado de Senhor e Salvador. Jesus se esvazia, vive numa vida obediência à vontade do Pai, e aí, pela sua entrega, pela sua humilhação no alto da cruz, ele é glorificado, ele é exaltado, pela sua humildade e obediência, ele restitui a nossa humanidade e ele é exaltado como Senhor e Salvador. Cristo chega na sua humanidade, chega ao Pai pela humilhação, para não somente fazer para nós o que deveria ser feito, mas para nos ensinar, para que possamos imitá-lo. Cristo faz por nós e nos ensina como também devemos chegar ao céu, pelo esvaziamento, pelo rebaixamento. Por isso que eu dizia para nós, no começo da homilia, que a carta de São Paulo aos Filipenses, sobretudo esse hino cristológico que nós acabamos de ouvir, é um grande testamento espiritual, porque nos faz viver a nossa vida, assumindo a vocação, assumindo a salvação de Cristo na nossa vida, e abraçando a nossa vocação como homens e mulheres solidários a Cristo, e não solidários a Adão. Obedientes como Cristo e não desobedientes como Adão, dependentes de Deus e não independentes, rebeldes como Adão foi. E aí percebemos que o cristianismo não é somente um seguimento a Jesus, uma busca de uma mudança moral. O seguimento a Jesus é uma configuração, uma conformação de toda a nossa vida a Cristo, de toda a nossa razão, toda a nossa existência, toda a razão do nosso viver, a pessoa de Cristo, capaz de mudar a nossa vida, a nossa mentalidade, as nossas escolhas, capaz de mudar toda a nossa existência, porque assim nós poderemos cultivar os mesmos sentimentos de Cristo, como Paulo disse no início. Buscar cultivar os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. E estes sentimentos de Cristo que se tornam visíveis pela misericórdia, pela bondade, pela obediência e pela fidelidade a Deus. Sejamos solidários a Cristo, imitemos a Cristo e busquemos cultivar os mesmos sentimentos de Cristo para que possamos participar do banquete eterno que fomos todos nós convidados. Ou se continuarmos dando desculpas e sendo solidários a Adão, poderemos não entrar no banquete eterno que todos nós fomos convidados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.